Existe um momento na vida de todo ser humano em que ele percebe algo perturbador. Não é uma revelação súbita, mas um despertar gradual, como quando os olhos se acostumam à escuridão e começam a distinguir formas que sempre estiveram ali. É o momento em que você compreende que o mundo não funciona como te ensinaram, que as regras do jogo são outras. E que, enquanto você jogava com honestidade, outros já conheciam os códigos secretos. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem o que querem com tanta facilidade? Por que certas vozes ecoam mais alto que outras, mesmo quando dizem menos? Por que há indivíduos que parecem mover multidões apenas com o olhar, enquanto outros gritam no vazio? A resposta não está no carisma. Não está na sorte. Está em algo muito mais profundo e perturbador. Está na compreensão de um código invisível que governa o comportamento humano. Um código que poucos conhecem, mas que todos obedecem. Este é o código secreto da obediência. Antes de prosseguirmos, um aviso. O conhecimento que será compartilhado aqui não pode ser desvisto. Ele vai alterar permanentemente a forma como você enxerga as relações humanas. Se você está pronto para abandonar as ilusões confortáveis e enxergar o que existe por trás do palco, inscreva-se agora. Pois este não é apenas um vídeo. É o início da sua jornada sob a máscara. Agora, vamos começar. Imagine uma sala silenciosa. Paredes brancas, luz fria, uma mesa no centro. De um lado, um homem de jaleco. Do outro, uma pessoa comum, como você ou eu. Entre eles, um painel com botões e uma janela de vidro. Do outro lado do vidro, outra pessoa, presa a uma cadeira, com eletrodos conectados ao corpo. O homem de jaleco explica com voz calma e autoritária que este é um experimento sobre aprendizagem. Que a pessoa do outro lado precisa memorizar pares de palavras. E que, a cada erro, você deve aplicar um choque elétrico. Começando com 15 volts. Depois 30. Depois 60. E assim por diante, até 450 volts. Um nível letal. Você hesita. Mas o homem de jaleco insiste. Ele não grita. Não ameaça. Apenas repete com firmeza que o experimento requer que você continue. Que é essencial para a ciência. E então, algo extraordinário acontece. Você aperta o botão. A pessoa do outro lado grita. Você sente o estômago revirar, mas o homem de jaleco permanece impassível. Ele diz que você deve continuar. E você continua. Choque após choque. Grito após grito. Até que a pessoa do outro lado para de responder. E você, com as mãos tremendo e o coração acelerado, percebe o que acabou de fazer. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. A pessoa do outro lado do vidro era um ator. Os gritos eram encenados. Os choques, falsos. O verdadeiro experimento não era sobre aprendizagem. Era sobre você. Sobre até onde você iria. Sobre o que você seria capaz de fazer quando uma autoridade, vestida com o símbolo do conhecimento, ordenasse que você causasse dor a outro ser humano. Este experimento realmente aconteceu. Foi conduzido por um psicólogo chamado Stanley Milgram na década de 60 do século XX. E os resultados foram aterrorizantes. 65% das pessoas foram até o fim. Aplicaram o choque máximo. 450 volts. Mesmo ouvindo gritos. Mesmo sabendo que poderiam estar matando alguém. Por quê? Porque uma figura de autoridade disse que era necessário. 65%. Pense nisso. Mais da metade da humanidade é capaz de causar sofrimento extremo, não por crueldade, não por prazer, mas simplesmente porque alguém com jaleco branco disse que era preciso. Este é o código secreto da obediência. E ele está programado em você, quer você saiba ou não. Mas de onde vem esse código? Por que obedecemos? A resposta nos leva a uma jornada através da evolução humana, da psicologia das massas e dos mecanismos invisíveis que governam nossas escolhas. Porque a verdade é que a obediência não é uma fraqueza. É uma estratégia de sobrevivência. E compreender isso é o primeiro passo para se libertar dela. Volte no tempo. Milhares de anos atrás. Você não é mais um indivíduo moderno, conectado, informado. Você é um ser humano primitivo, vivendo em pequenos grupos nas savanas africanas. A noite cai. O frio chega. E com ele, os predadores. Leões. Hienas. Criaturas que veem você como alimento. Sua única chance de sobreviver não é sua força individual. É o grupo. A tribo.
E para que o grupo funcione, é preciso hierarquia. É preciso que alguém decida quando caçar, quando fugir, quando lutar. E é preciso que os outros obedeçam. Aqueles que questionavam demais, que desafiavam a autoridade do líder, que se recusavam a seguir as ordens, eram expulsos. E fora do grupo, sozinhos na escuridão, não duravam muito. A seleção natural não favoreceu os rebeldes. Favoreceu os obedientes. E assim, ao longo de milhões de anos, a obediência foi gravada em nosso código genético. Tornou-se um instinto. Uma resposta automática. Um reflexo tão profundo quanto o medo de altura ou a atração pelo açúcar. Mas aqui está o problema. O mundo mudou. Você não vive mais nas savanas. Não precisa mais de um líder tribal para sobreviver à noite. Mas seu cérebro não sabe disso. Ele ainda funciona com software antigo. E esse software tem uma falha crítica. Ele não distingue entre autoridade legítima e autoridade performática. Ele não pergunta se a pessoa que está dando ordens merece ser obedecida. Ele apenas reconhece os símbolos. O jaleco branco, o uniforme, o título, a postura. E responde automaticamente. Este é o segredo que os manipuladores conhecem. Eles sabem que você não obedece à pessoa. Você obedece aos símbolos. E uma vez que você compreende isso, pode usar esses símbolos para fazer as pessoas fazerem qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Pense em quantas vezes você já fez algo que não queria fazer simplesmente porque alguém com título te pediu. Quantas vezes você engoliu suas dúvidas, sufocou sua intuição, ignorou aquela voz interna que gritava que algo estava errado, apenas porque a pessoa à sua frente tinha credenciais? Um médico que não te ouviu. Um chefe que te humilhou. Um professor que te diminuiu. Um policial que abusou do poder. Você sabia que estava errado, mas obedeceu. Por quê? Porque o código secreto da obediência estava operando em você. E o mais perturbador é que esse código não opera apenas em situações extremas. Ele está presente em cada interação social, em cada conversa, em cada decisão. Você está sendo manipulado o tempo todo e nem percebe. Porque os verdadeiros mestres da manipulação não usam força, não usam ameaças. Usam algo muito mais sutil e poderoso. Usam a arquitetura invisível da autoridade. Vamos dissecar essa arquitetura. Vamos entender como ela funciona. Porque só quando você enxerga o mecanismo, pode escolher se quer continuar sendo controlado por ele. O primeiro pilar da autoridade é a aparência. Não a beleza física, mas a apresentação de competência. Pense no jaleco branco do experimento de Milgram. Por que um pedaço de tecido branco tem tanto poder? Porque ele carrega um símbolo. Representa conhecimento, ciência, expertise. Quando você vê alguém de jaleco, seu cérebro faz uma associação instantânea. Esta pessoa sabe mais que eu. Esta pessoa tem autoridade. E essa associação desativa seu pensamento crítico. O mesmo acontece com ternos caros, títulos acadêmicos, certificados na parede, carros de luxo. Não são apenas objetos. São sinais. Mensagens codificadas que dizem ao seu cérebro primitivo quem você deve obedecer. E a parte mais assustadora é que esses sinais funcionam mesmo quando você sabe que são apenas sinais. Mesmo quando você está consciente da manipulação, ela ainda opera em você. Porque o código está mais profundo que a consciência. Há um estudo fascinante que ilustra isso perfeitamente. Pesquisadores colocaram o mesmo homem em uma esquina movimentada, vestido de duas formas diferentes. Primeiro, com roupas casuais e simples. Ele atravessava a rua no sinal vermelho. Poucas pessoas o seguiam. Depois, vestiram-no com um terno elegante e uma pasta executiva. Mesma pessoa. Mesmo comportamento. Mas agora, quando ele atravessava no sinal vermelho, uma multidão o seguia. Por quê? Porque o terno sinalizava autoridade. E a autoridade, mesmo quando está cometendo uma infração, é seguida. Isso deveria te assustar, porque significa que você não está tomando decisões racionais. Está reagindo a estímulos. Como um rato em um laboratório. Como uma máquina programada. E os que conhecem essa programação podem te controlar. O segundo pilar da autoridade é a linguagem. Não o que é dito, mas como é dito. Tom de voz. Ritmo. Pausas. Certeza. Os manipuladores mestres sabem que a confiança é mais persuasiva que a verdade.
Que uma mentira dita com convicção vence uma verdade dita com hesitação. Porque seu cérebro não está buscando informação. Está buscando segurança. E segurança vem de quem parece saber o que está fazendo. Observe como os líderes autoritários falam. Frases curtas. Afirmações absolutas. Sem nuances. Sem dúvidas. Eles não dizem talvez, possivelmente, de acordo com alguns estudos. Eles dizem é assim, ponto final. E essa certeza inabalável cria uma ilusão de conhecimento. Mesmo quando não há conhecimento algum. Mesmo quando é apenas performance. Há uma razão pela qual ditadores, gurus e vendedores de ilusões usam a mesma técnica. Porque funciona. Porque o cérebro humano interpreta certeza como competência. E competência como autoridade. E autoridade como algo a ser obedecido. Mas aqui está o segredo que eles não querem que você saiba. A certeza deles é uma máscara. Por trás dela, há a mesma insegurança, as mesmas dúvidas, os mesmos medos que você tem. A diferença é que eles aprenderam a esconder. Aprenderam a performar a autoridade. E você, acreditando na performance, entregou seu poder. O terceiro pilar da autoridade é o contexto. O ambiente. O cenário onde a interação acontece. Pense novamente no experimento de Milgram. Por que as pessoas obedeceram? Não foi apenas o jaleco. Foi o laboratório. A universidade. O contexto científico. Tudo aquilo sinalizava legitimidade. Criava uma moldura de autoridade ao redor da situação. E dentro dessa moldura, comportamentos que seriam impensáveis em outro contexto se tornaram possíveis. Isso explica por que pessoas comuns, éticas, compassivas, podem cometer atrocidades quando colocadas em certos contextos. Soldados em guerra, guardas em prisões, funcionários em corporações desonestas. Não é que essas pessoas sejam más. É que o contexto ativa o código da obediência. E uma vez ativado, esse código pode fazer você fazer coisas que, em outro ambiente, te horrorizariam. Os manipuladores sabem disso. Por isso controlam o ambiente. Escolhem onde a conversa acontece. Como a sala está organizada. Quem está presente. Cada detalhe é calculado para ativar sua resposta de obediência. A mesa grande que te faz sentir pequeno. A cadeira mais baixa que te coloca em posição inferior. A iluminação que cria desconforto. Não são acidentes. São ferramentas. E você, sem perceber, já está respondendo. Já está se ajustando. Já está obedecendo antes mesmo que qualquer ordem seja dada. Porque o contexto já te disse quem tem o poder. E seu cérebro, seguindo o código antigo, já aceitou. Mas há um quarto pilar. O mais poderoso. O mais perigoso. E o mais difícil de resistir. É a difusão de responsabilidade. A ideia de que, se você está apenas seguindo ordens, não é realmente responsável pelas consequências. Este é o mecanismo psicológico que permite que pessoas boas façam coisas terríveis. Porque, em suas mentes, elas não estão fazendo. Estão apenas obedecendo. No experimento de Milgram, quando os participantes hesitavam, o pesquisador dizia algo simples mas devastadoramente eficaz. Ele dizia: a responsabilidade é minha. Continue. E com essas palavras, o peso moral era transferido. O participante não precisava mais carregar a culpa. Podia apertar o botão e dizer a si mesmo que estava apenas cumprindo seu papel. Que a decisão não era sua. Que ele era apenas uma engrenagem na máquina. Esta é a mesma lógica que permitiu os horrores do século XX. Genocídios. Torturas. Experimentos desumanos. Não foram cometidos por monstros. Foram cometidos por pessoas comuns que acreditavam estar apenas seguindo ordens. Que a responsabilidade estava acima delas. Que elas eram apenas instrumentos. E antes que você pense que isso não se aplica a você, que você nunca faria algo assim, pare e reflita. Quantas vezes você já fez algo questionável no trabalho porque seu chefe mandou? Quantas vezes você já participou de algo que te incomodava, mas continuou porque todos estavam fazendo? Quantas vezes você já silenciou sua consciência com a frase: eu só estou fazendo meu trabalho? A difusão de responsabilidade não acontece apenas em situações extremas. Ela está presente em cada estrutura hierárquica, em cada organização, em cada sistema onde há ordens e obediência. E ela funciona porque alivia a carga psicológica de fazer o errado.
Permite que você durma à noite. Permite que você se veja como uma boa pessoa, mesmo quando suas ações dizem o contrário. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. A responsabilidade nunca pode ser transferida. Você sempre é responsável por suas ações. Sempre. Não importa quem deu a ordem. Não importa qual era o contexto. Não importa quantas pessoas estavam fazendo a mesma coisa. No final, foi sua mão que apertou o botão. Foi sua voz que disse sim. Foi sua escolha obedecer. E reconhecer isso é aterrorizante. Porque significa que você não pode mais se esconder atrás de desculpas. Não pode mais culpar o sistema, o chefe, a sociedade. Significa que você tem que olhar no espelho e aceitar que, em certos momentos, você foi cúmplice. Que você obedeceu quando deveria ter resistido. Que você seguiu quando deveria ter questionado. Mas também significa que você tem poder. Porque se você é responsável, então você pode escolher. Pode decidir não obedecer. Pode quebrar o código. E é aqui que a história fica interessante. Porque nem todos obedecem. No experimento de Milgram, 35% das pessoas se recusaram a continuar. Pararam antes do choque máximo. Desafiaram a autoridade. Escolheram a consciência sobre a obediência. O que eles tinham que os outros não tinham? O que os tornou capazes de resistir? A resposta não é simples. Não é uma questão de força de vontade ou coragem. É algo mais profundo. É uma compreensão, consciente ou inconsciente, de que a autoridade é uma construção. Que os símbolos são apenas símbolos. Que o jaleco branco não torna alguém digno de obediência cega. Que você tem o direito e a responsabilidade de questionar. Essas pessoas desenvolveram o que podemos chamar de imunidade psicológica. Não são imunes à influência, ninguém é, mas são capazes de reconhecê-la, de pausar, de criar um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, fazer uma escolha consciente. Como você desenvolve essa imunidade? Como você se liberta do código secreto da obediência? Não é fácil, porque você está lutando contra milhões de anos de evolução. Contra condicionamento social, contra a própria estrutura da sociedade, que depende da obediência para funcionar. Mas é possível. E começa com consciência. Primeiro, você precisa reconhecer quando o código está sendo ativado. Quando você sente aquela compulsão de obedecer, aquele desconforto em questionar, aquela voz que diz apenas faça o que te mandaram. Esse é o momento crítico. É quando o código está operando. E se você consegue percebê-lo, já deu o primeiro passo para desativá-lo. Segundo, você precisa questionar a fonte da autoridade. Pergunte-se por que essa pessoa merece ser obedecida. Não porque ela tem um título. Não porque ela está em uma posição de poder. Mas porque ela demonstrou sabedoria, integridade, competência real. A maioria das autoridades não passa nesse teste. A maioria é apenas performance. E uma vez que você vê a performance pelo que é, ela perde o poder. Terceiro, você precisa aceitar o desconforto. Porque desobedecer é desconfortável. Vai contra todos os seus instintos sociais. Vai te fazer sentir ansioso, culpado, com medo de rejeição. Mas esse desconforto é o preço da liberdade. É o que separa aqueles que vivem de acordo com suas próprias convicções daqueles que vivem de acordo com as expectativas dos outros. E quarto, você precisa estar disposto a arcar com as consequências. Porque desobedecer tem um custo. Pode te custar o emprego. Pode te custar relacionamentos. Pode te custar a aprovação social. Mas obedecer também tem um custo. Custa sua integridade. Custa sua autonomia. Custa sua alma. E você precisa decidir qual preço está disposto a pagar. Mas há algo mais que precisa ser dito. Algo que complica toda essa narrativa. Porque a obediência não é sempre ruim. Nem a autoridade é sempre legítima. Há momentos em que obedecer é a escolha certa. Quando você está em um avião e o piloto dá instruções. Quando você está em uma cirurgia e o médico toma decisões. Quando você está aprendendo algo novo e o professor te guia. Nesses contextos, a obediência não é fraqueza. É sabedoria. O problema não é a obediência em si. É a obediência cega. É a incapacidade de distinguir entre autoridade legítima e autoridade performática. Entre ordens que servem ao bem comum e ordens que servem apenas ao poder. E essa distinção requer algo que nossa sociedade não ensina.
Requer pensamento crítico. Requer coragem moral. Requer a disposição de estar errado, de ser rejeitado, de ficar sozinho. E aqui chegamos ao coração da questão. Ao verdadeiro código secreto. Porque a obediência não é apenas sobre seguir ordens. É sobre pertencimento. É sobre não ser expulso da tribo. É sobre não ficar sozinho na escuridão. E esse medo, o medo da exclusão, é mais poderoso que qualquer outro. É o que faz você concordar quando discorda. É o que faz você rir de piadas que te ofendem. É o que faz você participar de coisas que te envergonham. Porque a alternativa, estar fora do grupo, é insuportável. Os manipuladores sabem disso. Por isso usam a ameaça de exclusão como ferramenta. Não precisam te ameaçar diretamente. Basta sugerir que, se você não obedecer, ficará de fora. Que não será mais parte do grupo. Que será o estranho, o diferente, o problemático. E essa sugestão, sutil mas devastadora, é suficiente para fazer a maioria das pessoas se curvar. Pense em quantas vezes você já traiu a si mesmo para ser aceito. Quantas vezes você já fingiu concordar com algo que te repugnava. Quantas vezes você já silenciou sua verdade para não causar desconforto. Não foi porque você é fraco. Foi porque você é humano. E humanos precisam de conexão. Precisam de pertencimento. E quando forçados a escolher entre integridade e aceitação, a maioria escolhe aceitação. Mas há um custo invisível nessa escolha. Cada vez que você trai a si mesmo, cada vez que você obedece contra sua consciência, algo dentro de você morre. Não de forma dramática. Não de uma vez. Mas aos poucos. Como uma erosão lenta. Até que um dia você olha no espelho e não reconhece quem está olhando de volta. Porque a pessoa que você se tornou não é a pessoa que você queria ser. É a pessoa que os outros precisavam que você fosse. E essa é a tragédia silenciosa da obediência. Não são apenas as atrocidades que ela permite. São as vidas não vividas. Os sonhos não perseguidos. As verdades não ditas. As pessoas que nunca se tornaram quem realmente eram porque estavam ocupadas demais sendo quem deveriam ser. Mas vamos mais fundo. Porque há outra camada nessa história. Uma camada que poucos têm coragem de explorar. É a possibilidade de que você não seja apenas a vítima da manipulação. De que você também seja o manipulador. De que você também use o código secreto da obediência para controlar os outros. Pense nisso. Quantas vezes você já usou sua posição, seu título, sua autoridade para fazer alguém fazer algo que não queria fazer? Quantas vezes você já se escondeu atrás de são as regras, é política da empresa, não tem escolha? Quantas vezes você já transferiu sua responsabilidade para cima, enquanto exercia poder sobre quem estava abaixo? A verdade desconfortável é que todos nós somos, ao mesmo tempo, obedientes e autoritários. Obedecemos àqueles acima de nós e exigimos obediência daqueles abaixo. Somos vítimas e perpetradores. E essa dualidade é o que mantém o sistema funcionando. Porque se todos reconhecessem seu papel na manutenção da hierarquia, se todos se recusassem a obedecer e a exigir obediência, o sistema inteiro entraria em colapso. E talvez seja isso que precisa acontecer. Talvez o código secreto da obediência precise ser quebrado. Não apenas individualmente, mas coletivamente. Talvez precisemos de uma sociedade onde a autoridade não seja automática, mas conquistada. Onde o questionamento não seja visto como rebeldia, mas como responsabilidade. Onde a obediência cega seja reconhecida pelo que é, uma abdicação da humanidade. Mas isso requer uma revolução. Não uma revolução de armas e barricadas. Uma revolução de consciência. Uma revolução onde cada pessoa decide que não vai mais obedecer apenas porque alguém mandou. Que não vai mais seguir apenas porque todos estão seguindo. Que não vai mais silenciar sua verdade apenas para pertencer. E essa revolução começa com você. Agora. Neste momento. Com a decisão de que, da próxima vez que alguém te der uma ordem, você vai pausar. Vai questionar. Vai perguntar por quê. E se a resposta não for satisfatória, se a ordem violar sua integridade, você vai ter a coragem de dizer não. Mas deixe-me te avisar. Esse caminho não é fácil. Não é confortável. Não é popular. Você vai ser chamado de difícil, de problemático, de não ser um jogador de equipe. Você vai perder oportunidades. Vai perder relacionamentos. Vai perder a ilusão de segurança que vem de fazer parte do rebanho.
Mas você vai ganhar algo muito mais valioso. Vai ganhar a si mesmo. Vai ganhar a capacidade de olhar no espelho e respeitar quem está olhando de volta. Vai ganhar a liberdade de viver de acordo com suas próprias convicções, não com as expectativas dos outros. E vai ganhar algo que poucos têm, a paz de saber que, quando testado, você não se curvou. Agora, vamos explorar o outro lado dessa moeda. Porque se você entende o código secreto da obediência, você também entende como usá-lo. E aqui entramos em território perigoso. Porque conhecimento é neutro. Pode ser usado para libertar ou para escravizar. E a mesma compreensão que te permite resistir à manipulação também te permite manipular. Então a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Há aqueles que vão usar para ganhar poder. Vão aprender a performar autoridade. Vão usar os símbolos, a linguagem, o contexto, a difusão de responsabilidade para fazer as pessoas obedecerem. Vão se tornar mestres da manipulação. E vão justificar isso dizendo que é assim que o mundo funciona. Que se eles não fizerem, alguém vai fazer com eles. Que é apenas estratégia, apenas jogo, apenas sobrevivência. E eles não estão completamente errados. Porque o mundo realmente funciona assim. O poder realmente flui para aqueles que sabem como manipular. E se você se recusa a jogar o jogo, você vai ser jogado. Vai ser a peça no tabuleiro de outra pessoa. Vai ser obediente enquanto outros comandam. Mas há outro caminho. Um caminho mais difícil, mas mais digno. É usar esse conhecimento não para manipular, mas para proteger. Para reconhecer quando você está sendo manipulado. Para ajudar outros a reconhecerem. Para criar espaços onde a autoridade é questionada, onde a obediência não é automática, onde as pessoas são encorajadas a pensar por si mesmas. Este é o caminho que poucos escolhem. Porque não traz poder no sentido tradicional. Não te coloca no topo da hierarquia. Não te dá controle sobre os outros. Mas te dá algo mais raro. Te dá integridade. Te dá a capacidade de influenciar sem manipular. De liderar sem dominar. De ter autoridade real, não performática. E a autoridade real não vem de símbolos. Não vem de títulos ou posições. Vem de sabedoria demonstrada. De integridade consistente. De respeito conquistado, não exigido. E quando você tem autoridade real, você não precisa do código secreto da obediência. Porque as pessoas te seguem não porque são programadas para obedecer, mas porque confiam em você. Porque você demonstrou que merece essa confiança. Mas construir autoridade real leva tempo. Requer paciência. Requer que você seja testado e não falhe. Requer que você faça a coisa certa mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. E na nossa cultura de gratificação instantânea, de atalhos e hacks, poucos estão dispostos a fazer esse trabalho. É mais fácil colocar um jaleco branco. É mais fácil usar os símbolos. É mais fácil manipular. E por isso a maioria escolhe esse caminho. E por isso vivemos em um mundo cheio de autoridades falsas. De líderes que não lideram, apenas comandam. De influenciadores que não influenciam, apenas manipulam. De especialistas que não têm expertise, apenas performance. E você, consumindo esse conteúdo, precisa desenvolver a capacidade de distinguir, de separar o real do performático, de reconhecer quando alguém está usando o código secreto da obediência em você. E a única forma de fazer isso é conhecendo o código, é entendendo os mecanismos, é vendo através da máscara. Porque todos usam máscaras. Você usa. Eu uso. Todos nós performamos alguma versão de nós mesmos que não é completamente autêntica. A questão não é se você usa uma máscara. É se você sabe que está usando. Se você escolhe conscientemente qual máscara usar. E se você está disposto a tirá-la quando necessário. As pessoas mais perigosas não são aquelas que usam máscaras. São aquelas que esqueceram que estão usando. Que acreditam na própria performance, que confundem o papel com a identidade. Essas pessoas são perigosas porque não têm consciência. Não têm aquele espaço entre o estímulo e a resposta. Não têm a capacidade de questionar a si mesmas. E sem essa capacidade, tornam-se instrumentos perfeitos do código. Obedecem sem pensar, comandam sem refletir e causam dano sem perceber. Você conhece essas pessoas. Estão em toda parte. No trabalho, na família, na política, na mídia.
São aquelas que têm certeza absoluta de tudo, que nunca duvidam, que nunca admitem erro, que veem o mundo em preto e branco, nós contra eles, certo contra errado. E são magnéticas. Porque a certeza é sedutora. Porque em um mundo confuso e complexo, elas oferecem simplicidade. Oferecem respostas. Oferecem a ilusão de que alguém sabe o que está fazendo. E você, buscando segurança, buscando direção, buscando pertencimento, é atraído. Começa a seguir. Começa a obedecer. E antes que perceba, está aplicando choques em pessoas inocentes, metaforicamente ou literalmente, porque alguém com certeza te disse que era necessário. Este é o ciclo. Este é o padrão. E ele se repete através da história, através das culturas, através das gerações. Porque o código secreto da obediência está gravado em nós. E enquanto não o reconhecermos, enquanto não o desativarmos conscientemente, continuaremos repetindo os mesmos erros. Continuaremos seguindo líderes que não merecem ser seguidos. Continuaremos obedecendo ordens que não deveriam ser obedecidas. Continuaremos causando dano em nome da lealdade, da obediência, do dever. Mas há esperança. Porque você está aqui. Porque você está ouvindo. Porque você está disposto a questionar. E isso já te coloca à frente da maioria. Já te torna parte daqueles 35% que tem a capacidade de dizer não. De resistir. De escolher consciência sobre conformidade. Mas não se engane. Conhecer o código não te torna imune a ele. Você ainda vai sentir a compulsão de obedecer. Ainda vai sentir o desconforto de questionar. Ainda vai sentir o medo da exclusão. A diferença é que agora você sabe o que está sentindo. Sabe de onde vem. E pode escolher como responder. E essa escolha, feita repetidamente, em pequenos momentos ao longo da vida, é o que define quem você é. Não suas intenções. Não suas crenças. Mas suas ações quando testado. Quando a autoridade te ordena fazer algo que viola sua integridade. Quando o grupo te pressiona a concordar com algo que você sabe estar errado. Quando a obediência é o caminho fácil e a resistência é o caminho difícil. Nesses momentos, você descobre quem realmente é. E nesses momentos, você escolhe que tipo de pessoa quer ser. Agora, vamos falar sobre algo que raramente é discutido. A sedução do poder. Porque há algo intoxicante em fazer as pessoas obedecerem. Em ter autoridade. Em ser seguido. E uma vez que você experimenta isso, é difícil resistir. É difícil não querer mais. É difícil não começar a usar o código secreto da obediência para seu próprio benefício. Isso acontece gradualmente. Você não acorda um dia e decide se tornar um manipulador. Começa pequeno. Você usa seu título para pular uma fila. Usa sua posição para conseguir um favor. Usa sua autoridade para evitar uma consequência. E funciona. E você gosta. E começa a fazer mais. E mais. Até que, sem perceber, você se tornou exatamente o tipo de pessoa que costumava desprezar. Este é o perigo de conhecer o código. É a tentação de usá-lo. E a única proteção contra essa tentação é a consciência constante. É o questionamento constante de suas próprias motivações. É a disposição de admitir quando você está errado. Quando você está abusando do poder. Quando você está manipulando. E isso requer humildade. Requer a capacidade de ver suas próprias sombras. De reconhecer que você não é apenas a vítima. Que você também é o perpetrador. Que você também usa máscaras. Que você também manipula. E que, se não for cuidadoso, pode se tornar exatamente aquilo que está lutando contra. Carl Jung disse que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. E isso se aplica perfeitamente ao código secreto da obediência. Enquanto ele operar no inconsciente, enquanto você não reconhecer seus mecanismos, ele vai controlar suas escolhas. Vai fazer você obedecer quando deveria resistir. Vai fazer você comandar quando deveria questionar. E você vai acreditar que está fazendo escolhas livres, quando na verdade está apenas seguindo a programação. Mas quando você torna o código consciente, quando você vê os fios que te movem, você ganha a capacidade de cortá-los. Não completamente. Não para sempre. Mas o suficiente para criar espaço. Para criar escolha. Para criar liberdade. E essa liberdade não é ausência de influência. Isso é impossível.
Você sempre será influenciado. Sempre será afetado pelos outros. Sempre terá que navegar estruturas de poder. A liberdade é a capacidade de reconhecer a influência, de escolher conscientemente quando aceitar e quando resistir, de ser o autor de sua própria vida, não apenas um personagem no roteiro de outra pessoa. Mas vamos ser honestos. A maioria das pessoas não quer essa liberdade, porque liberdade vem com responsabilidade. E responsabilidade é pesada. É mais fácil obedecer. É mais fácil seguir. É mais fácil deixar que outros decidam. Porque se der errado, você pode culpá-los. Pode dizer que estava apenas seguindo ordens. Pode se absolver da culpa. Mas se você escolhe, se você decide, se você resiste, então você é responsável. E se der errado, você não tem ninguém para culpar além de si mesmo. E esse peso, essa responsabilidade total por sua própria vida, é algo que a maioria das pessoas evita a todo custo. Por isso a obediência é tão comum. Não é apenas porque somos programados para obedecer. É porque queremos obedecer. Porque a obediência nos liberta da responsabilidade. Nos dá alguém para culpar. Nos permite viver sem o peso de nossas próprias escolhas. E os manipuladores sabem disso. Sabem que a maioria das pessoas prefere ser liderada a liderar. Prefere ser comandada a comandar. Prefere a segurança da obediência à incerteza da autonomia. E usam isso. Oferecem certeza. Oferecem direção. Oferecem a promessa de que, se você apenas seguir, tudo vai ficar bem. E você, cansado de decidir, cansado de duvidar, cansado de carregar o peso de sua própria existência, aceita. Entrega seu poder. Entrega sua autonomia. Entrega sua liberdade. E em troca, recebe a ilusão de segurança. Mas essa segurança é uma prisão. Uma prisão confortável, talvez. Uma prisão que você escolheu, talvez. Mas ainda uma prisão. Porque você não está mais vivendo sua vida. Está vivendo a vida que outros desenharam para você. Está seguindo o roteiro que outros escreveram. Está usando a máscara que outros te deram. E um dia, talvez daqui a anos, talvez daqui a décadas, você vai acordar e perceber que sua vida passou. Que você nunca realmente viveu. Que você foi um espectador de sua própria existência. E vai se perguntar como chegou ali. Como permitiu que isso acontecesse? E a resposta vai ser simples e devastadora. Você obedeceu. Você seguiu. Você não questionou. Mas não precisa ser assim. Você pode escolher diferente. Agora, hoje, neste momento, pode decidir que não vai mais obedecer cegamente. Que não vai mais seguir automaticamente. Que não vai mais silenciar sua verdade para pertencer. E sim, vai ser difícil. Vai ser desconfortável. Vai te custar. Mas a alternativa, viver uma vida que não é sua, custa muito mais. Custa sua alma. Custa sua essência. Custa tudo que te torna quem você realmente é. Então a pergunta não é se você pode se dar ao luxo de resistir. A pergunta é se você pode se dar ao luxo de não resistir. Se você pode viver com o peso de uma vida não vivida. De uma verdade não dita. De uma escolha não feita. E só você pode responder essa pergunta. Ninguém pode fazer isso por você. Nenhuma autoridade. Nenhum líder. Nenhum guru. Porque essa é a escolha mais fundamental que existe. A escolha entre autonomia e obediência. Entre liberdade e segurança. Entre viver sua vida ou viver a vida que outros esperam de você. E essa escolha não é feita uma vez. É feita todos os dias. Em cada interação. Em cada decisão. Em cada momento em que você é testado. E cada vez que você escolhe a autonomia, você fortalece sua capacidade de escolher novamente. E cada vez que você escolhe a obediência, você enfraquece. Por isso é tão importante começar agora. Começar pequeno. Começar com as escolhas que parecem insignificantes. Porque são essas escolhas que constroem o músculo da autonomia. Que desenvolvem a capacidade de resistir. Que te preparam para os momentos maiores, mais difíceis, mais importantes. E esses momentos vão chegar. Momentos em que você terá que escolher entre sua integridade e sua carreira. Entre sua consciência e seu conforto. Entre fazer o certo e fazer o fácil. E nesses momentos, você vai descobrir quem construiu ao longo de todas aquelas pequenas escolhas.
Vai descobrir se você é alguém que obedece ou alguém que escolhe. Agora, vamos explorar algo ainda mais profundo. Algo que vai ao cerne da condição humana. É a questão da identidade. De quem você é quando ninguém está olhando. Quando não há autoridade para obedecer. Quando não há grupo para pertencer. Quando você está completamente sozinho consigo mesmo. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não sabe quem é. Não tem uma identidade própria. Tem apenas uma coleção de papéis que desempenha. Filho, funcionário, cônjuge, amigo. E cada papel vem com expectativas, com regras, com máscaras. E você passa tanto tempo performando esses papéis que esquece que há alguém por trás deles. Alguém que existe independentemente das expectativas dos outros. E quando você não sabe quem é, quando sua identidade é inteiramente construída a partir dos papéis que desempenha, você se torna completamente dependente da validação externa. Precisa que outros te digam quem você é, precisa que outros te digam que você está fazendo certo. Precisa que outros te digam que você tem valor. E essa dependência te torna extremamente vulnerável à manipulação. Porque os manipuladores sabem que você precisa de validação. E eles a usam como isca. Te dão aprovação quando você obedece. Te negam quando você resiste. E você, desesperado por essa validação, faz o que eles querem. Torna-se o que eles precisam que você seja. E no processo, perde completamente quem você realmente é. Este é o custo mais profundo da obediência. Não é apenas que você faz coisas que não quer fazer. É que você se torna alguém que não quer ser. É que você constrói uma vida inteira baseada nas expectativas dos outros. E um dia, quando você finalmente para e se pergunta quem você é, não há resposta. Há apenas um vazio. Um espaço onde deveria haver uma pessoa, mas há apenas uma coleção de máscaras. E esse vazio é aterrorizante. É tão aterrorizante que a maioria das pessoas nunca permite que ele apareça. Mantém-se ocupada. Mantém-se distraída. Mantém-se cercada de pessoas e papéis e expectativas. Qualquer coisa para não ter que enfrentar aquela pergunta. Quem sou eu realmente? Mas essa pergunta não pode ser evitada para sempre. Eventualmente, ela vai te alcançar. Em uma crise. Em uma perda. Em um momento de solidão profunda. E quando ela chegar, você terá duas escolhas. Pode continuar fugindo, pode continuar se escondendo atrás das máscaras. Ou pode ter a coragem de enfrentá-la. De sentar com o vazio. De descobrir quem você é quando tudo mais é tirado. E essa descoberta não é confortável. Não é rápida. Não é fácil. Requer que você questione tudo. Suas crenças. Seus valores. Suas escolhas. Requer que você admita que muito do que você pensava ser você era, na verdade, apenas condicionamento. Apenas programação. Apenas o código secreto da obediência operando em você. Mas do outro lado dessa descoberta há algo precioso. A autenticidade. A integridade. Há a capacidade de viver de acordo com quem você realmente é, não com quem os outros precisam que você seja. E uma vez que você tem isso, uma vez que você conhece a si mesmo, você se torna muito mais difícil de manipular. Porque você não precisa mais da validação externa. Você tem validação interna. Você sabe quem você é. E ninguém pode tirar isso de você. Mas deixe-me ser claro. Conhecer a si mesmo não significa que você nunca vai duvidar. Não significa que você sempre vai ter certeza. Não significa que você nunca vai cometer erros. Significa que você tem um centro, um núcleo, algo sólido dentro de você que permanece constante mesmo quando tudo ao redor está mudando. E esse centro te dá a capacidade de navegar o mundo sem ser completamente moldado por ele. E é esse centro que os manipuladores tentam destruir. Porque uma pessoa com um centro forte é uma pessoa que não pode ser facilmente controlada. É uma pessoa que questiona, que resiste, que escolhe. E isso é perigoso para qualquer sistema que depende da obediência. Por isso, desde cedo, somos ensinados a não confiar em nós mesmos. A não confiar em nossa intuição. A não confiar em nossos sentimentos. Somos ensinados que a autoridade externa é mais confiável que a autoridade interna. Que o que os outros dizem sobre nós é mais verdadeiro que o que nós sabemos sobre nós mesmos. E essa mensagem, repetida milhares de vezes ao longo da vida, corrói nosso centro. Nos torna ocos. Nos torna dependentes.
E então, quando alguém com autoridade nos diz para fazer algo, não temos nada dentro de nós para resistir. Não temos aquela voz interna que diz isso está errado. Ou se temos, aprendemos a ignorá-la. Aprendemos a desconfiar dela. Aprendemos que obedecer é mais seguro que confiar em si mesmo. Mas essa segurança é uma ilusão. Porque quando você não confia em si mesmo, quando você não tem um centro, você está à mercê de qualquer um que pareça ter certeza. Você se torna uma folha ao vento, movida por qualquer corrente, controlada por qualquer força externa, e vive uma vida que não é sua. A única forma de sair desse padrão é reconstruir seu centro. E isso começa com pequenos atos de autoconfiança, com prestar atenção à sua intuição, com honrar seus sentimentos, com fazer escolhas baseadas no que você sabe ser verdade, não no que os outros dizem que é verdade. E cada vez que você faz isso, cada vez que você confia em si mesmo e descobre que estava certo, você fortalece seu centro. Você constrói a autoridade interna. E a autoridade interna é o antídoto para o código secreto da obediência. Porque quando você tem autoridade interna, você não precisa obedecer à autoridade externa cegamente. Você pode avaliar, pode questionar, pode decidir se a ordem merece ser seguida. E pode dizer não quando não merece. Mas construir autoridade interna em um mundo que constantemente te diz para não confiar em si mesmo é um ato de rebeldia. É nadar contra a corrente. É escolher o caminho difícil quando o caminho fácil está bem ali. E requer coragem. Não a coragem dramática dos heróis de cinema, mas a coragem silenciosa de viver de acordo com sua verdade, dia após dia, mesmo quando ninguém está aplaudindo. E essa coragem não é algo que você tem ou não tem. É algo que você cultiva. É um músculo que você fortalece. E você fortalece fazendo coisas que te assustam, dizendo verdades que te deixam vulnerável, fazendo escolhas que te isolam, e descobrindo que você sobrevive, que você é mais forte do que pensava, que você pode confiar em si mesmo. E quanto mais você faz isso, mais você percebe algo libertador. Você percebe que a aprovação dos outros, embora agradável, não é essencial, que você pode viver sem ela, que você pode ser rejeitado, criticado, excluído, e ainda assim estar bem. Porque você tem algo que ninguém pode tirar. Você tem a si mesmo. E quando você tem a si mesmo, quando você conhece quem você é e vive de acordo com isso, você se torna uma ameaça para qualquer sistema baseado em obediência. Porque você não pode ser comprado. Não pode ser intimidado. Não pode ser manipulado. Você pode ser influenciado, sim. Você pode mudar de ideia quando apresentado com novos argumentos. Mas você não pode ser controlado. Porque o controle requer que você abdique de sua autonomia. E você não está mais disposto a fazer isso. Mas aqui está algo que precisa ser dito. Viver com autonomia não significa viver sozinho. Não significa rejeitar toda autoridade. Não significa ser um rebelde sem causa. Significa escolher conscientemente quando seguir e quando liderar. Quando obedecer e quando resistir. Quando pertencer e quando ficar sozinho. E essas escolhas são complexas. Não há fórmulas. Não há regras simples. Cada situação é única. Cada contexto é diferente. E você precisa usar seu julgamento. Precisa pesar os valores em conflito. Precisa aceitar que às vezes não há resposta certa, apenas escolhas difíceis. E precisa estar disposto a viver com as consequências de suas escolhas. Mas pelo menos são suas escolhas. Não as escolhas que foram impostas a você. Não as escolhas que você fez porque tinha medo de não fazer, mas escolhas conscientes, deliberadas, alinhadas com quem você é e o que você valoriza. E isso, no final, é tudo que você pode pedir. Não uma vida perfeita, não uma vida sem erros, mas uma vida que é sua. Agora, vamos falar sobre algo que permeia tudo isso. Algo que está no coração do código secreto da obediência. É o medo. Medo da rejeição. Medo da exclusão, medo da punição, medo do desconhecido, medo de estar errado, medo de ficar sozinho. O medo é o combustível que faz o código funcionar, e os manipuladores são mestres em usá-lo. Eles não precisam te ameaçar diretamente. Basta criar um ambiente onde o medo está sempre presente, onde há sempre a possibilidade de perder seu emprego, sua posição, sua reputação, seu lugar no grupo.
E esse medo, mesmo quando não é explicitado, é suficiente para fazer você obedecer, para fazer você se calar, para fazer você conformar. E o mais insidioso é que esse medo é muitas vezes irracional. Você não está realmente em perigo. Não vai realmente morrer se for rejeitado. Não vai realmente deixar de existir se for excluído. Mas seu cérebro primitivo não sabe disso. Para ele, exclusão social é equivalente à morte. Porque há milhares de anos, era. Se você fosse expulso da tribo, você morria. E esse medo ancestral ainda opera em você. Os manipuladores sabem disso. E usam. Criam tribos artificiais. Grupos de pertencimento. E então ameaçam sua posição nesses grupos. Não diretamente, mas através de insinuações, de olhares, de silêncios. E você, sentindo aquele medo primitivo, faz o que for necessário para manter seu lugar. Obedece, conforma, silencia. Mas aqui está o segredo que pode te liberar. O medo é uma emoção. Não é um fato. Não é uma verdade. É uma resposta do seu corpo a uma percepção de ameaça. E percepções podem estar erradas. Podem ser manipuladas. Podem ser questionadas. Quando você sente medo, em vez de reagir automaticamente, pause. Pergunte-se: do que exatamente eu tenho medo? É um perigo real ou percebido? O que realmente vai acontecer se eu não obedecer? E muitas vezes, quando você examina o medo de perto, descobre que ele é infundado. Que a ameaça não é tão grande quanto parecia. Que você pode sobreviver à consequência que tanto teme. E cada vez que você enfrenta um medo e descobre que pode sobreviver a ele, você diminui o poder que esse medo tem sobre você. Você expande sua zona de conforto. Você se torna mais corajoso. Não porque você não sente medo, mas porque você aprendeu que pode sentir medo e agir mesmo assim. E isso é verdadeira coragem. Não a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. E é essa coragem que te liberta do código secreto da obediência. Porque quando você não é mais controlado pelo medo, você não pode ser controlado por aqueles que usam o medo como ferramenta. Mas deixe-me te avisar. Enfrentar seus medos não é um evento único. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É um processo contínuo. Porque novos medos vão surgir. Novas ameaças vão aparecer. E você vai ter que escolher, repetidamente, entre segurança e liberdade. Entre conformidade e autenticidade. Entre obedecer e resistir. E haverá momentos em que você vai escolher a segurança. Momentos em que o custo da resistência será alto demais. E isso é humano. Isso é compreensível. Você não precisa ser um mártir. Não precisa sacrificar tudo em nome da autonomia. Às vezes, a escolha sábia é obedecer. É conformar. É esperar por um momento melhor. O importante é que seja uma escolha consciente. Que você saiba o que está fazendo e por quê. Que você não esteja apenas reagindo ao medo, mas fazendo uma avaliação estratégica. E que você não perca de vista quem você é no processo. Que você não confunda a máscara que está usando com sua verdadeira face. Porque você pode usar máscaras sem se perder nelas. Pode desempenhar papéis sem esquecer que são papéis. Pode navegar estruturas de poder sem ser completamente moldado por elas. Mas isso requer vigilância constante. Requer que você se lembre, sempre, de quem você é por trás das máscaras. Requer que você tenha momentos de autenticidade, mesmo que sejam privados, onde você pode tirar todas as máscaras e simplesmente ser. E esses momentos são essenciais. São o que te mantém são em um mundo insano. São o que te lembram que há mais em você do que os papéis que você desempenha. São o que te dão força para continuar, mesmo quando o peso das máscaras se torna quase insuportável. Mas vamos falar sobre algo que complica ainda mais essa narrativa. É o fato de que nem toda obediência é ruim. Nem toda autoridade é ilegítima. Nem toda conformidade é fraqueza. Há momentos em que obedecer é a escolha certa. Quando seguir é mais sábio que liderar. Quando conformar é mais compassivo que resistir. Pense em uma orquestra. Cada músico tem que seguir o maestro. Tem que obedecer ao tempo, ao ritmo, à dinâmica. Se cada um decidisse tocar do seu próprio jeito, o resultado seria caos. Não seria música. Seria apenas ruído. A beleza da orquestra vem da coordenação, da harmonia, da obediência voluntária a uma visão compartilhada.
E o mesmo se aplica a muitas áreas da vida. Equipes precisam de coordenação. Organizações precisam de estrutura. Sociedades precisam de regras. E tudo isso requer algum nível de obediência, algum nível de conformidade, algum nível de subordinação do individual ao coletivo. O problema não é a obediência em si, é a obediência cega. É a obediência que não questiona. É a obediência que se torna automática, reflexiva, inconsciente. É quando você obedece não porque escolheu, mas porque foi programado. Não porque avaliou e decidiu que era a coisa certa a fazer, mas porque não consegue fazer diferente. E a diferença entre obediência consciente e obediência cega é tudo. Uma é uma escolha, a outra é uma compulsão. Uma te deixa com sua dignidade intacta, a outra te rouba. Uma te permite manter sua autonomia mesmo enquanto segue. A outra te transforma em um instrumento. Então a pergunta não é se você deve obedecer. A pergunta é por que você está obedecendo. É porque você avaliou a situação e decidiu que essa é a melhor escolha? Ou é porque você tem medo de não obedecer? É porque você respeita a autoridade e confia em sua sabedoria? Ou é porque você foi condicionado a obedecer automaticamente? E só você pode responder essas perguntas. Só você sabe suas verdadeiras motivações. E se você for honesto consigo mesmo, se você realmente examinar suas escolhas, vai descobrir que muitas vezes você obedece não por escolha, mas por medo. Não por respeito, mas por condicionamento. Não porque é certo, mas porque é fácil. E reconhecer isso é desconfortável. É humilhante. É confrontar o fato de que você não é tão autônomo quanto gostaria de acreditar. Que você é mais controlado do que gostaria de admitir. Que o código secreto da obediência está operando em você, quer você goste ou não. Mas esse reconhecimento é o primeiro passo para a mudança. Porque você não pode mudar o que não reconhece. Não pode resistir ao que não vê. E uma vez que você vê o código operando em você, uma vez que você reconhece os padrões, você pode começar a mudá-los. Não de uma vez. Não completamente. Mas gradualmente. Escolha por escolha. Momento por momento. Você pode começar a criar espaço entre o estímulo e a resposta. Pode começar a questionar antes de obedecer. Pode começar a avaliar antes de seguir. E com o tempo, pode desenvolver a capacidade de escolher conscientemente, em vez de reagir automaticamente. E essa capacidade, essa habilidade de escolher conscientemente, é o que te torna verdadeiramente humano. Porque animais reagem. Máquinas executam programação. Mas humanos podem escolher. Podem transcender seus instintos. Podem ir contra sua programação. Podem criar significado onde não há nenhum. E podem viver de acordo com valores que escolheram, não valores que foram impostos. Mas essa capacidade não é automática. Não é garantida. É algo que você tem que cultivar. Algo que você tem que praticar. Algo que você tem que defender constantemente, contra todas as forças que querem te reduzir a um autômato obediente. E essas forças são muitas. Estão em toda parte. Na educação que te ensina a seguir regras sem questionar. No trabalho que te recompensa por conformidade e pune por criatividade. Na mídia que te diz o que pensar. Nas redes sociais que te mostram o que todos estão fazendo e te fazem sentir que você precisa fazer o mesmo. Em cada instituição, em cada sistema, em cada estrutura que depende da sua obediência para funcionar. E resistir a todas essas forças é exaustivo. É solitário. É, às vezes, desesperador. Porque você está lutando contra a corrente. Está nadando contra a maré. Está escolhendo o caminho difícil quando o caminho fácil está bem ali, convidativo, prometendo descanso e pertencimento. E haverá momentos em que você vai querer desistir. Momentos em que vai pensar que não vale a pena. Que seria mais fácil apenas obedecer. Apenas seguir. Apenas ser como todos os outros. E nesses momentos, você vai ter que se lembrar por que começou. Vai ter que se lembrar do que está em jogo. Não é apenas sua liberdade. É sua humanidade. É sua alma. É tudo que te torna quem você é. E quando você se lembra disso, quando você reconecta com o que realmente importa, você encontra força para continuar, para resistir mais um dia, para fazer mais uma escolha consciente, para viver mais um momento de acordo com sua verdade. E esses momentos se acumulam. Essas escolhas se somam. E com o tempo, você constrói uma vida que é sua.
Não perfeita, não sem erros, não sem compromissos, mas sua, autêntica, íntegra, livre. E essa liberdade, essa autenticidade, essa integridade são contagiosas. Quando você vive assim, quando você se recusa a obedecer cegamente, quando você questiona, escolhe e resiste, você dá permissão para outros fazerem o mesmo. Você se torna um exemplo. Não um exemplo perfeito. Não um herói. Mas um ser humano real, com falhas e dúvidas e medos, que mesmo assim escolhe viver de acordo com sua verdade. E isso é mais poderoso do que qualquer discurso. Mais persuasivo do que qualquer argumento. Porque as pessoas não precisam de mais teorias. Precisam de exemplos. Precisam ver que é possível. Que você pode resistir e sobreviver. Que você pode ser autêntico e ainda pertencer. Que você pode viver de acordo com seus valores e ainda ter uma vida boa. E quando você é esse exemplo, quando você vive essa possibilidade, você não está apenas libertando a si mesmo. Está ajudando a liberar outros. Está quebrando o código não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Está criando rachaduras na estrutura da obediência. E através dessas rachaduras, a luz pode entrar. Mas não se engane. Você não vai mudar o mundo. Não vai derrubar sistemas. Não vai criar uma revolução global. Essas são fantasias grandiosas. A realidade é mais modesta. Você vai mudar sua vida. Vai influenciar algumas pessoas ao seu redor. Vai criar pequenos espaços de liberdade em um mundo de conformidade. E isso, embora pareça pequeno, é tudo. Porque mudança real não acontece de cima para baixo. Não acontece através de grandes líderes ou movimentos de massa. Acontece de baixo para cima. Acontece quando indivíduos, um por um, decidem viver diferente. Decidem questionar. Decidem resistir. E essas decisões individuais, multiplicadas por milhões, criam mudança cultural, criam mudança social, criam um mundo diferente. Mas isso leva tempo, gerações. E você pode não ver os resultados. Pode não ver o impacto de suas escolhas. Pode morrer sem saber se fez diferença. E você tem que estar em paz com isso. Tem que estar disposto a fazer o certo não porque vai te trazer reconhecimento, mas porque é certo. Não porque vai mudar o mundo, mas porque vai mudar você. E no final, isso é tudo que você pode controlar. Não o mundo, não os outros. Apenas você. Suas escolhas, suas ações, sua integridade. E se você vive de acordo com isso, se você mantém sua integridade mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há recompensa, mesmo quando parece não fazer diferença, então você viveu bem. Viveu com dignidade. Viveu como um ser humano livre. E isso, em um mundo que constantemente tenta te reduzir a um autômato obediente, é um ato de rebeldia. É um ato de coragem. É um ato de amor próprio. E é o único ato que realmente importa. Agora, vamos voltar ao experimento de Milgram. Vamos olhar mais de perto para aqueles 35% que se recusaram a continuar. O que eles fizeram diferente? Como eles resistiram quando a maioria obedeceu? Os pesquisadores estudaram isso e descobriram algo fascinante. Não foi uma questão de personalidade. Não foi porque eram mais fortes ou mais corajosos. Foi porque, em algum momento, eles mudaram o foco. Pararam de olhar para a autoridade, para o pesquisador de jaleco branco, e começaram a olhar para a pessoa que estava sofrendo. Começaram a sentir empatia. E essa empatia se tornou mais forte que a compulsão de obedecer. Isso é profundo, porque sugere que o antídoto para a obediência cega não é apenas pensamento crítico ou coragem moral. É empatia. É a capacidade de sentir o sofrimento do outro, de reconhecer sua humanidade e de permitir que esse reconhecimento guie suas ações, mesmo quando vai contra a autoridade. E isso faz sentido, porque o código secreto da obediência funciona criando distância. Distância entre você e as consequências de suas ações. Distância entre você e as pessoas afetadas por suas escolhas. Quando você está focado na autoridade, quando está preocupado em seguir as regras, em fazer seu trabalho, em obedecer às ordens, você não vê as pessoas. Vê apenas funções. Apenas papéis. Apenas objetos. Mas quando você realmente olha, quando você realmente vê, quando você permite que a humanidade do outro te toque, então a distância desaparece.
e com ela, a capacidade de causar dano. Porque é muito mais difícil machucar alguém quando você vê sua humanidade, quando você sente sua dor, quando você reconhece que eles são como você. Os manipuladores sabem disso. Por isso trabalham para criar distância, para desumanizar, para transformar pessoas em categorias, em números, em estatísticas. Porque é fácil causar dano a uma categoria. É fácil ignorar o sofrimento de um número. É fácil seguir ordens que afetam estatísticas. Mas é muito mais difícil quando você vê os olhos da pessoa, quando você ouve sua voz, quando você reconhece sua humanidade. Por isso, em guerras, o inimigo é desumanizado, chamado de nomes, reduzido a estereótipos. Porque se os soldados vissem o inimigo como seres humanos, como pais e filhos e irmãos, seria muito mais difícil matá-los. A desumanização é essencial para a violência em massa. E a desumanização é uma forma de criar distância. E essa mesma dinâmica opera em contextos menos extremos. No trabalho, quando você trata colegas como recursos humanos em vez de humanos. Quando você vê clientes como números de vendas em vez de pessoas. Quando você implementa políticas que causam sofrimento, mas você nunca vê esse sofrimento porque está distante, mediado por relatórios e planilhas. A distância permite a crueldade. A proximidade exige compaixão. E os sistemas de poder são desenhados para criar distância, para separar aqueles que dão ordens daqueles que sofrem as consequências, para permitir que decisões sejam tomadas sem que os tomadores de decisão tenham que enfrentar o impacto humano dessas decisões. Mas você pode resistir a isso. Pode recusar a distância. Pode insistir em ver a humanidade. Pode fazer perguntas. Quem vai ser afetado por essa decisão? Como eles vão se sentir? O que isso vai fazer com suas vidas? E pode se recusar a participar de coisas que, quando você realmente olha, quando você realmente vê, violam sua humanidade e a humanidade dos outros. E isso não é fácil, porque ver é doloroso. É mais confortável manter a distância. É mais fácil não saber. É mais simples apenas seguir as ordens e não pensar muito sobre as consequências. Mas esse conforto tem um preço. E o preço é sua alma. Porque cada vez que você escolhe a distância, cada vez que você escolhe não ver, cada vez que você escolhe obedecer sem questionar o impacto humano de suas ações, você se torna um pouco menos humano, um pouco mais máquina, um pouco mais instrumento. E com o tempo, você pode se tornar capaz de coisas que, no início, te horrorizariam. Este é o perigo da obediência gradual. Não é que você acorda um dia e decide fazer algo terrível. É que você dá pequenos passos. Cada um justificável, cada um não tão ruim. E antes que você perceba, você está em um lugar que nunca imaginou estar, fazendo coisas que nunca imaginou fazer, e se perguntando como chegou ali. A resposta é simples. Você obedeceu, passo a passo, ordem por ordem, sem questionar, sem ver, sem sentir. E cada passo te levou um pouco mais longe de quem você era, um pouco mais perto de quem você se tornou. Mas você pode parar, a qualquer momento. Pode dizer não. Pode recusar dar o próximo passo. Pode escolher ver. Pode escolher sentir. Pode escolher sua humanidade sobre a obediência. E sim, vai ter consequências. Pode perder seu emprego. Pode perder relacionamentos. Pode perder sua posição. Mas vai manter algo mais importante. Vai manter sua integridade. Vai manter sua humanidade. Vai manter a capacidade de olhar no espelho e respeitar quem está olhando de volta. E no final, isso é tudo que você leva. Não sua carreira, não suas posses, não sua reputação, mas quem você foi, como você viveu, que escolhas você fez quando foi testado. E se você pode olhar para trás e dizer que, nos momentos que importavam, você escolheu sua humanidade, então você viveu bem. Independentemente de qualquer outra coisa. Mas vamos falar sobre algo que complica essa narrativa. Algo que torna tudo mais difícil. É o fato de que, muitas vezes, não é claro qual é a escolha certa. Não é óbvio quando você deve obedecer e quando deve resistir. Não é preto e branco. É cinza. É ambíguo. É complexo. Pense em um médico durante uma pandemia. Ele recebe ordens para priorizar certos pacientes sobre outros, para alocar recursos escassos de acordo com protocolos que ele não criou.
E esses protocolos significam que algumas pessoas vão morrer que poderiam ter sido salvas. Ele deve obedecer? Deve seguir os protocolos? Ou deve resistir e tratar os pacientes de acordo com sua própria avaliação? Não há resposta fácil. Ambas as escolhas têm consequências terríveis. Obedecer significa participar de um sistema que ele pode considerar injusto. Resistir significa criar caos em um momento em que coordenação é essencial. E ele tem que decidir, tem que escolher. E qualquer escolha que fizer vai assombrá-lo. Este é o peso da autonomia. Este é o custo da liberdade. Quando você se recusa a obedecer cegamente, quando você insiste em fazer suas próprias escolhas, você também tem que carregar o peso dessas escolhas. Não pode mais culpar o sistema. Não pode mais dizer que estava apenas seguindo ordens. Você é responsável. Completamente. Totalmente. E isso é aterrorizante. E é por isso que a maioria das pessoas prefere obedecer. Não porque são fracas. Não porque são más. Mas porque o peso da responsabilidade total é quase insuportável. É mais fácil deixar que outros decidam. É mais fácil seguir as regras. É mais fácil fazer o que te mandam e dormir à noite sabendo que você fez sua parte. Mas essa facilidade tem um custo. E o custo é que você nunca é realmente livre. Nunca é realmente você mesmo. Nunca é realmente humano no sentido pleno da palavra. Porque ser humano é ter a capacidade de escolher. E se você abdica dessa capacidade, se você a entrega para outros, então você está vivendo uma vida diminuída. Uma vida menos que humana. Mas reconhecer isso não torna as escolhas mais fáceis. Não remove a ambiguidade. Não elimina o peso. Apenas torna você consciente. E consciência, embora valiosa, é também dolorosa. Porque significa que você não pode mais se esconder. Não pode mais fingir que não sabe. Não pode mais viver no piloto automático. E viver conscientemente, viver com plena consciência de suas escolhas e suas consequências, é exaustivo. É por isso que as pessoas buscam distração. Por isso se mantêm ocupadas. Por isso evitam momentos de quietude e reflexão. Porque nesses momentos, a consciência emerge. E com ela, todas as perguntas difíceis. Todas as escolhas que você evitou fazer. Todas as verdades que você preferiu não ver. Mas essas perguntas não desaparecem por serem evitadas. Essas escolhas não deixam de existir por serem adiadas. Essas verdades não se tornam menos verdadeiras por serem ignoradas. Elas apenas se acumulam, crescem, ganham peso, até que um dia, você não pode mais evitá-las. E então você tem que enfrentá-las todas de uma vez. E isso pode ser devastador. É melhor enfrentá-las aos poucos. Um pouco de cada vez. Uma escolha de cada vez. Uma verdade de cada vez. É mais difícil no curto prazo, mas mais sustentável no longo prazo. Porque você constrói a capacidade de lidar com a complexidade, de viver com a ambiguidade, de carregar o peso da responsabilidade sem ser esmagado por ele. E essa capacidade não é algo que você nasce tendo. É algo que você desenvolve. Através da prática. Através da experiência. Através de fazer escolhas difíceis e viver com as consequências. E cada vez que você faz isso, você fica um pouco mais forte, um pouco mais capaz, um pouco mais preparado para a próxima escolha difícil. E as escolhas difíceis continuam vindo. Não param. Não ficam mais fáceis. Mas você fica mais forte, mais sábio, mais capaz de navegar a complexidade. E isso é tudo que você pode pedir. Não certeza, não facilidade, mas capacidade. A capacidade de enfrentar o que vier, de fazer as escolhas que precisam ser feitas, de viver com as consequências e de continuar, mesmo quando é difícil. Porque a vida é difícil. Sempre foi. Sempre será. E qualquer um que te prometa facilidade está mentindo. Está te vendendo uma ilusão. Está te manipulando. A verdade é que viver conscientemente, viver com integridade, viver de acordo com seus valores, é o caminho mais difícil. Mas é também o único caminho que vale a pena. Porque no final, quando você olha para trás, o que importa não é o quanto você conquistou. Não é o quanto você acumulou. Não é o quanto você foi admirado. O que importa é como você viveu. Se você viveu com integridade.
Se você fez escolhas que respeitavam sua humanidade e a humanidade dos outros. Se você foi fiel a si mesmo, mesmo quando era difícil. E essas são as perguntas que você deveria estar fazendo. Não como eu consigo mais poder. Não como eu manipulo melhor. Não como eu subo na hierarquia. Mas como eu vivo com integridade. Como eu mantenho minha humanidade. Como eu faço escolhas que posso respeitar. Como eu me torno alguém que posso admirar. E essas perguntas não têm respostas simples. Não têm fórmulas. Não têm atalhos. Requerem reflexão constante. Requerem honestidade brutal consigo mesmo. Requerem a disposição de admitir quando você está errado. Quando você traiu seus valores. Quando você obedeceu quando deveria ter resistido. E admitir isso é humilhante. É doloroso. É confrontar suas próprias falhas. Suas próprias fraquezas. Suas próprias cumplicidades. Mas é também libertador. Porque quando você admite, quando você reconhece, você pode mudar. Pode fazer diferente na próxima vez. Pode aprender. Pode crescer. Mas se você nunca admite, se você sempre se justifica, se você sempre culpa os outros ou o sistema ou as circunstâncias, então você nunca muda. Fica preso nos mesmos padrões. Repete os mesmos erros. E vive uma vida de auto-engano. E auto-engano é talvez a forma mais insidiosa de obediência. Porque você não está obedecendo a uma autoridade externa. Está obedecendo à sua própria necessidade de se ver como uma boa pessoa. Está obedecendo à sua própria narrativa sobre quem você é. E essa obediência te impede de ver a verdade. Te impede de crescer. Te impede de mudar. A única forma de quebrar esse padrão é com honestidade radical. Com a disposição de olhar para si mesmo sem filtros. Sem justificativas. Sem desculpas. E ver o que realmente está lá. O bom e o ruim. A luz e a sombra. A integridade e a hipocrisia. E aceitar tudo isso como parte de quem você é. Porque você não é apenas bom ou apenas ruim. Você é ambos. Você é capaz de grande compaixão e grande crueldade. De grande coragem e grande covardia. De grande integridade e grande hipocrisia. E reconhecer isso, aceitar isso, é o que te torna verdadeiramente humano. E quando você aceita sua própria complexidade, quando você para de tentar ser perfeito e começa a tentar ser real, algo interessante acontece. Você se torna mais compassivo. Não apenas consigo mesmo, mas com os outros. Porque você reconhece que eles também são complexos. Também são contraditórios. Também lutam. Também falham. E essa compaixão não é fraqueza. Não é ingenuidade. Não é permitir que outros te machuquem. É simplesmente reconhecer a humanidade compartilhada. Reconhecer que todos estamos navegando a mesma complexidade. Todos estamos fazendo o melhor que podemos com o que temos. E todos estamos, às vezes, falhando. E quando você vê isso, quando você realmente entende isso, você se torna menos julgador, menos rígido, menos certo de que você tem todas as respostas. E isso te torna mais sábio. Porque sabedoria não é ter certeza. É reconhecer a complexidade. É aceitar a ambiguidade. É viver com as perguntas. E viver com as perguntas é muito mais difícil que viver com as respostas. Porque as perguntas te mantêm em tensão. Te mantêm desconfortável. Te mantêm buscando. Mas é nessa busca que você cresce. É nessa tensão que você se desenvolve. É nesse desconforto que você se torna mais plenamente humano. Porque ser humano não é ter chegado. É estar sempre no caminho. Sempre aprendendo. Sempre crescendo. Sempre se tornando. E o momento em que você acha que chegou, que tem todas as respostas, que não precisa mais questionar, é o momento em que você para de crescer. É o momento em que você se torna rígido. É o momento em que você se torna perigoso. Porque pessoas que têm certeza absoluta são perigosas. São elas que cometem as maiores atrocidades. Não por maldade, mas por certeza. Porque estão tão convencidas de que estão certas que não conseguem ver o dano que estão causando. Não conseguem ouvir as vozes que discordam. Não conseguem questionar suas próprias ações. E você não quer ser essa pessoa. Você quer ser alguém que questiona, que duvida, que está sempre disposto a reconsiderar, que mantém a mente aberta, que reconhece que pode estar errado,
e que está disposto a mudar quando apresentado com novas informações ou novas perspectivas. E isso não é fraqueza, é força. É a força de não precisar estar sempre certo, de não precisar sempre vencer, de não precisar sempre ter a última palavra. É a força de poder dizer não sei, eu estava errado, eu mudei de ideia. E essas são algumas das frases mais poderosas que você pode dizer, porque demonstram humildade, demonstram abertura, demonstram crescimento. E essas qualidades, humildade, abertura, crescimento, são o oposto da obediência cega. Porque obediência cega requer certeza, requer rigidez, requer que você não questione. Mas humildade, abertura e crescimento requerem que você sempre questione, sempre duvide, sempre busque entender melhor. E é esse questionamento constante que te protege do código secreto da obediência. Porque quando você está sempre questionando, você não pode obedecer cegamente. Quando você está sempre aberto a novas perspectivas, você não pode ser facilmente manipulado. Quando você está sempre crescendo, você não pode ficar preso em padrões antigos. Mas manter esse questionamento constante é exaustivo. É por isso que as pessoas eventualmente param. Eventualmente se acomodam. Eventualmente aceitam as respostas fáceis e param de fazer as perguntas difíceis. E isso é compreensível. É humano. Mas é também uma forma de morte. Não física, mas espiritual. É o momento em que você para de viver e começa apenas a existir. E você pode ver isso nas pessoas ao seu redor. Pode ver nos olhos. Há aqueles que ainda estão vivos, ainda estão buscando, ainda estão questionando. E há aqueles que já desistiram, que aceitaram, que se acomodaram. E você pode ver a diferença. Não é sobre idade. Não é sobre circunstâncias. É sobre escolha. É sobre se você ainda está disposto a viver plenamente ou se você já se contentou com uma existência diminuída. E a pergunta é, qual você quer ser? Você quer ser alguém que vive plenamente, com todas as dificuldades e desconfortos que isso implica? Ou você quer ser alguém que existe confortavelmente, mas sem realmente viver? Não há julgamento aqui. Ambas são escolhas válidas, mas são escolhas diferentes e levam a vidas diferentes. E você precisa ser honesto consigo mesmo sobre qual escolha você está fazendo. Porque muitas pessoas dizem que querem viver plenamente, mas suas ações mostram que escolheram o conforto. E essa dissonância, entre o que você diz que quer e o que você realmente escolhe, cria sofrimento. Cria aquela sensação de que algo está faltando, de que você não está vivendo a vida que deveria estar vivendo. E a única forma de resolver essa dissonância é alinhando suas ações com seus valores. É fazendo escolhas que refletem quem você realmente quer ser, não quem é mais fácil ser. E isso requer coragem, requer honestidade, requer a disposição de ser desconfortável. Mas do outro lado desse desconforto há algo precioso. A integridade. Há a sensação de estar vivendo sua vida, não a vida de outra pessoa. Há a paz que vem de saber que você está sendo fiel a si mesmo. E essa paz, essa integridade, vale todo o desconforto. Vale toda a dificuldade. Vale todo o sacrifício. Porque no final, você só tem uma vida. Uma chance. Um tempo limitado neste planeta. E a pergunta é, como você quer gastar esse tempo? Obedecendo? Conformando? Vivendo de acordo com as expectativas dos outros? Ou vivendo de acordo com sua própria verdade? Fazendo suas próprias escolhas? Sendo quem você realmente é? E essa pergunta não é retórica. É real. É urgente. É a pergunta mais importante que você vai responder. E você responde não com palavras, mas com ações. Com as escolhas que você faz todos os dias. Com a forma como você vive. E se você olhar honestamente para a sua vida agora, para as escolhas que você está fazendo, para a forma como você está vivendo, você está satisfeito? Você está vivendo de acordo com seus valores? Você está sendo quem você quer ser? Ou você está apenas seguindo o roteiro? Apenas obedecendo? Apenas existindo? E se você não está satisfeito, se você reconhece que está vivendo uma vida que não é sua, então a pergunta é, o que você vai fazer sobre isso? Você vai continuar como está? Ou você vai ter a coragem de mudar? E mudar não significa fazer uma revolução. Não significa abandonar tudo. Não significa se tornar um rebelde sem causa. Significa fazer pequenas escolhas diferentes.
significa questionar um pouco mais. Significa resistir um pouco mais. Significa ser um pouco mais autêntico. E essas pequenas mudanças, acumuladas ao longo do tempo, criam uma vida diferente. Mas você tem que começar. Tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre o mais difícil. Porque é quando você está saindo da zona de conforto. É quando você está desafiando os padrões estabelecidos. É quando você está arriscando a rejeição, a crítica, a exclusão. Mas depois do primeiro passo, o segundo é um pouco mais fácil. E o terceiro um pouco mais fácil ainda. Não porque as escolhas ficam mais fáceis, mas porque você fica mais forte, mais confiante, mais capaz. E com o tempo, viver de acordo com sua verdade se torna não apenas possível, mas natural. E quando você chega nesse ponto, quando viver autenticamente se torna sua natureza, você percebe algo surpreendente. Você percebe que a liberdade que você buscava não estava em algum lugar externo. Não estava em mudar o mundo ou derrubar sistemas. Estava dentro de você o tempo todo. Estava na sua capacidade de escolher. Na sua capacidade de ser você mesmo. Na sua capacidade de viver de acordo com sua verdade. E essa liberdade interna, ninguém pode tirar de você. Não importa o que aconteça externamente. Não importa quais autoridades tentem te controlar. Não importa quais sistemas tentem te moldar. Você tem essa liberdade. Sempre teve. Apenas não sabia. Ou esqueceu. Ou foi ensinado a não acreditar nela. Mas agora você sabe. Agora você se lembra. E a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai usá-lo para se libertar? Ou vai continuar vivendo como se não soubesse? Vai continuar obedecendo como se não tivesse escolha? Porque você tem escolha. Sempre teve. Sempre terá. E essa é a verdade mais fundamental. A verdade que o código secreto da obediência tenta esconder. A verdade que os manipuladores não querem que você saiba. Você tem escolha. Você tem poder. Você tem liberdade. E ninguém pode tirar isso de você, a menos que você permita. Então não permita. Não entregue seu poder. Não abdique de sua liberdade. Não obedeça cegamente. Questione. Resista. Escolha. E viva de acordo com sua verdade, não com a verdade de outra pessoa. E sim, vai ser difícil. Vai ser solitário às vezes. Vai te custar. Mas vai valer a pena. Porque você vai viver. Realmente viver. Não apenas existir. Não apenas sobreviver. Mas viver plenamente, autenticamente, livremente. E essa é a única vida que vale a pena viver. A única vida que, no final, você não vai se arrepender. A única vida que vai te permitir olhar para trás e dizer: eu vivi de acordo com meus valores. Eu fiz minhas próprias escolhas. Eu fui eu mesmo. E isso, no final, é tudo. Mas há uma última coisa que precisa ser dita. Uma última camada nessa história. É sobre o que acontece depois que você quebra o código. Depois que você se liberta da obediência cega. Depois que você começa a viver autenticamente. Porque a história não termina aí. Na verdade, é onde ela realmente começa. Porque quando você se liberta, quando você começa a viver de acordo com sua verdade, você se torna um farol. Não intencionalmente. Não porque você está tentando, mas simplesmente porque você está vivendo diferente. E as pessoas notam. Especialmente aquelas que também estão lutando. Aquelas que também sentem que algo está errado. Aquelas que também querem se libertar, mas não sabem como. E elas vão te procurar. Vão fazer perguntas. Vão buscar orientação. E você vai ter uma escolha. Você pode compartilhar o que aprendeu. Pode ajudá-las a ver o código. Pode apoiá-las em sua própria jornada de libertação. Ou você pode se fechar. Pode proteger sua própria liberdade e não se envolver. E não há resposta certa aqui. Ambas são escolhas válidas. Mas se você escolher compartilhar, se você escolher ajudar, você vai descobrir algo interessante. Você vai descobrir que ensinar é aprender. Que ajudar outros a se libertarem te liberta ainda mais. Que criar espaços de autenticidade te torna mais autêntico. E você vai descobrir que não está sozinho. Que há outros como você. Outros que questionam. Outros que resistem. Outros que escolhem. E juntos, vocês podem criar algo poderoso.
Não um movimento, não uma organização, mas uma rede, uma comunidade. Um espaço onde a obediência cega não é a norma, onde o questionamento é encorajado, onde a autenticidade é valorizada. E esses espaços são raros, são preciosos, são necessários, porque o mundo precisa de lugares onde as pessoas possam tirar as máscaras, onde possam ser vulneráveis, onde possam questionar sem medo de julgamento, onde possam crescer sem medo de rejeição. E criar esses espaços é um ato de resistência, é um ato de amor, é um ato de esperança, porque é dizer que outro mundo é possível, que outra forma de viver é possível, que nós não temos que aceitar o código secreto da obediência como inevitável. E talvez, apenas talvez, se suficientes pessoas criarem esses espaços, se suficientes pessoas se libertarem, se suficientes pessoas escolherem viver autenticamente, o código pode ser quebrado. Não completamente, não para sempre, mas o suficiente para criar mudança, o suficiente para criar possibilidade, o suficiente para criar esperança. E essa esperança não é ingênua, não é a crença de que tudo vai ficar bem. Não é a negação da dificuldade. É simplesmente a crença de que mudança é possível, que você pode escolher, que você pode viver diferente, e que suas escolhas importam. Porque suas escolhas importam. Mais do que você imagina. Não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Para aqueles que te observam. Para aqueles que são influenciados por você. Para aqueles que, vendo você viver autenticamente, ganham coragem para fazer o mesmo. E você pode não ver esse impacto. Pode não saber quantas vidas você tocou, quantas pessoas você inspirou, quantas mudanças você iniciou. Mas o impacto está lá. Invisível, mas real. Silencioso, mas poderoso. E é esse impacto que torna tudo que você passou, toda dificuldade, todo desconforto, todo sacrifício, valioso. Porque você não viveu apenas para si mesmo. Você viveu para todos aqueles que virão depois. Para todos aqueles que precisam ver que é possível. Para todos aqueles que precisam de um exemplo. E você foi esse exemplo. Não perfeito. Não sem falhas. Mas real, autêntico. Humano. E no final, isso é tudo que podemos ser. Humanos. Com todas as nossas contradições. Com todas as nossas falhas. Com todas as nossas lutas. Mas humanos que escolhem, que questionam, que resistem, que vivem de acordo com sua verdade. E que, fazendo isso, tornam o mundo um pouco melhor, um pouco mais livre, um pouco mais humano. E assim a cortina deste ato se fecha. Mas o espetáculo continua, dentro de cada um de nós, no silêncio dos nossos pensamentos. A máscara que analisamos hoje, talvez você a conheça de perto. Talvez você a use, ou talvez a veja em alguém que ama. Os comentários abaixo não são um espaço de julgamento. São o nosso palco de confissões. Um lugar seguro para os observadores. Use aquele espaço para compartilhar a sua história. Qual máscara você foi forçado a usar para sobreviver? Queremos ler você. E, se você sentiu que este lugar te entende, inscreva-se. Porque aqui, não estamos sozinhos. Juntos, continuaremos a desvendar o teatro humano, uma máscara de cada vez. O próximo ato está prestes a começar.